Ele nasceu em Jaraguá do Sul, uma pacata cidade do interior de Santa Catarina, no dia 9 de agosto de 1985. Ainda pequeno, Filipe Luiz Kazmierski já demonstrava uma curiosidade incomum pelo futebol. Cresceu em um ambiente familiar simples, mas muito ligado ao esporte. Seu pai, Moisés Kazmierski, sempre incentivou a prática esportiva em casa, e o apoio da família foi fundamental para a formação de seu caráter e disciplina. Desde os primeiros chutes na bola em campinhos de terra e quadras escolares, Filipe mostrava algo diferente. Não era apenas a habilidade com os pés, mas a forma como enxergava o jogo, com calma e inteligência, mesmo quando jogava com garotos mais velhos. Com o tempo, a bola deixou de ser apenas uma brincadeira de infância e passou a ser um objetivo de vida. Aos poucos, o menino do interior foi chamando a atenção por onde passava. Tímido fora de campo, mas seguro e determinado com a bola nos pés, Filipe sabia que precisaria sair da sua zona de conforto para conquistar seu espaço. E foi com essa mentalidade, de quem sonha grande e trabalha duro, que deu os primeiros passos em direção a uma carreira que o levaria ao topo do futebol mundial. Se você é apaixonado pelo Flamengo e admira quem honra o manto sagrado dentro e fora de campo, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje você vai conhecer, ou relembrar, a trajetória de um dos maiores laterais que já passaram pela Gávea, Filipe Luiz. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante do nosso Mengão. Filipe iniciou sua trajetória profissional no Figueirense, clube que acreditou no seu talento ainda nas categorias de base. Foi ali, em Florianópolis, que ele começou a moldar o estilo de jogo que o acompanharia por toda a carreira. Um lateral técnico, inteligente, com grande capacidade de leitura tática e excelente saída de bola. Em 2003, com apenas 18 anos, subiu ao time principal e rapidamente chamou atenção pela maturidade dentro de campo. Era calmo, concentrado e não se intimidava diante dos adversários mais experientes. Sua qualidade técnica e consistência fizeram com que logo despertasse o interesse de clubes do exterior. Assim, deu início à sua jornada internacional. Ainda muito jovem, embarcou para a Europa, em uma movimentação estratégica através do Pequeno Rentistas, do Uruguai, que servia como ponte para o futebol europeu. Foi emprestado ao Ajax, da Holanda, onde começou a se ambientar ao estilo de jogo europeu. Depois, teve uma passagem pelo Real Madrid Castilla, a equipe B do gigante espanhol, onde continuou desenvolvendo sua inteligência de jogo, mesmo longe dos holofotes. A cada clube, Filipe ganhava mais casca, mais compreensão tática, mais repertório. E mesmo ainda sem grandes títulos nesse início, ele já demonstrava que era apenas uma questão de tempo até explodir no cenário internacional. Com a camisa colchonera, Filipe Luiz escreveu uma das páginas mais vitoriosas de sua carreira. Ao lado de Diego Simeone, fez parte de um time histórico, conhecido por sua garra, disciplina tática e mentalidade vencedora. Conquistou a La Liga de 2013-14, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, 2 Ligas Europa e 2 Supercopas da UEFA. Ainda teve uma rápida passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Premier League, antes de retornar ao Atlético e seguir empilhando títulos e atuações sólidas. Enquanto se firmava como um dos melhores laterais do mundo, Filipe também vestia a camisa da seleção brasileira. Disputou Copa América, Copa do Mundo e foi sempre lembrado pela regularidade e pela inteligência tática que oferecia ao time. Mas em 2019, após quase 15 anos atuando em alto nível na Europa, Filipe Luiz decidiu que era hora de retornar ao Brasil. E a escolha não poderia ter sido mais simbólica: o Flamengo. Um clube com história, paixão e um projeto ambicioso que buscava retomar seu lugar entre os gigantes do continente. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Filipe não chegava apenas como um reforço de peso, ele trazia consigo a experiência de grandes competições, a mentalidade vencedora da Europa e uma liderança silenciosa, porém firme. A torcida o recebeu com entusiasmo, e dentro de campo ele rapidamente mostrou que continuava em altíssimo nível. Com atuações seguras, passes precisos, uma leitura de jogo apurada e um comprometimento raro, Filipe Luiz se encaixou perfeitamente no esquema de Jorge Jesus, que viria a comandar um dos times mais históricos da era moderna do Flamengo. Desde os primeiros jogos, ficou claro, Filipe não voltava ao Brasil para encerrar a carreira, ele voltava para fazer história com um manto sagrado. Pelo Flamengo, Filipe Luiz não apenas acumulou títulos, ele fez parte de uma geração que mudou o patamar do clube. Logo em sua primeira temporada, em 2019, participou de uma das campanhas mais marcantes da história rubro-negra. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo encantou o Brasil e a América do Sul com um futebol ofensivo, moderno e eficiente. Filipe foi peça-chave naquele esquema, atuava como um construtor desde a defesa, participando da saída de bola com qualidade, distribuindo passes precisos e apoiando o ataque com inteligência.
Naquele mesmo ano, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro com uma campanha avassaladora e, poucos dias depois, a tão sonhada Libertadores da América, em uma virada épica sobre o River Plate na final, em Lima. Mas os títulos não pararam por aí. Vieram ainda a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e novos campeonatos cariocas. Em 2022, Felipe esteve novamente presente na campanha vitoriosa da Libertadores, reforçando sua imagem como um dos grandes nomes da história recente do clube. Cada conquista teve seu peso, mas em todas elas Filipe Luís foi constante, líder dentro e fora de campo, símbolo de confiança e profissionalismo, e um exemplo de como se joga futebol com inteligência e alma. Mais do que um lateral esquerdo, Filipe Luís se tornou um símbolo de liderança silenciosa e excelência técnica dentro de campo. Mesmo sem a explosão física que caracteriza muitos jogadores da posição, ele compensava com um atributo cada vez mais raro no futebol: inteligência tática. Filipe sabia onde estar, quando avançar e quando segurar. Sabia quando acelerar o jogo e quando cadenciar. Sua leitura de jogo era refinada, quase cirúrgica. Muitos não percebiam, mas cada movimento seu influenciava o comportamento tático da equipe. Era como se tivesse uma visão panorâmica do campo. E não apenas isso. Filipe também se destacou por sua capacidade de orientar os companheiros, de organizar a linha defensiva, de iniciar jogadas com passes verticais precisos e de manter a calma nos momentos mais críticos. Fora das quatro linhas, tornou-se uma referência para os mais jovens, sempre disponível para ensinar, ouvir e orientar. Ele não era o jogador que fazia firulas ou buscava os holofotes. Era o operário técnico, o estrategista da lateral, o cérebro silencioso que fazia o time funcionar com equilíbrio. E por tudo isso, Filipe Luís conquistou o respeito irrestrito da nação rubro-negra, não apenas por suas atuações, mas pela forma como honrava, a cada jogo, o peso do manto sagrado. Hoje, aos 39 anos, Filipe Luís encerrou oficialmente sua carreira como jogador profissional, mas seu vínculo com o futebol, e com o Flamengo, continua mais vivo do que nunca. Ao pendurar as chuteiras, ele não se despediu dos gramados, apenas trocou de função. Filipe deu início à sua caminhada como treinador, algo que já parecia natural para quem sempre enxergou o jogo de forma estratégica, muito além do comum. Durante os anos como atleta, já se destacava nos bastidores por sua capacidade de leitura tática, por entender sistemas de jogo e por sua habilidade de orientar companheiros como se já estivesse à beira do campo. Com essa visão privilegiada, decidiu iniciar sua formação como técnico dentro do próprio clube, assumindo uma nova missão: formar jogadores, transmitir conhecimento e preparar futuras gerações. A transição foi recebida com entusiasmo pelos torcedores e pela diretoria, que sabem do potencial de Filipe para seguir fazendo história, agora do banco de reservas. No coração da nação rubro-negra, ele continua sendo uma referência. Um profissional que decidiu não apenas jogar no Flamengo, mas viver o Flamengo. De lateral consagrado a treinador em ascensão, Filipe Luís mostra que sua história com o manto sagrado está longe de terminar. Ela apenas mudou de capítulo, e a torcida, com orgulho, segue acompanhando cada linha escrita por esse verdadeiro ídolo. E aí, torcedor? Filipe Luís é ou não é um exemplo de raça, inteligência e amor ao Flamengo? Comenta aqui embaixo qual foi o momento mais marcante dele com o manto rubro-negro. Se curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos da nação, se inscreve no canal e fortalece o like, porque aqui a gente valoriza quem faz história de verdade no Mengão.